Olá, eu sou a Simone Magalhães e estou aqui para falar sobre o tema aprendizagem orgânica. Como o indivíduo evolui sua relação com os processos de aprendizagem. Esse tema foi objeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso de pós-graduação realizado por mim e por 2 colegas no ano de 2023. O trabalho teve como principal objetivo discutir como que o indivíduo pode ressignificar a sua relação com a aprendizagem e fazer dela uma ferramenta importante para o contínuo desenvolvimento conforme as necessidades do mundo atual. A gente queria basicamente responder a seguinte pergunta: é possível que as pessoas sejam autônomas e desenvolvam processos de aprendizagem orgânicos e conscientes que lhe proporcionem o atingimento das suas metas e objetivos pessoais? Primeiro, é importante trazer que a aprendizagem orgânica, na nossa visão, é a forma pela qual o indivíduo estabelece de forma consciente um percurso de busca de aprendizagem por meio das suas experiências e vivências, ou seja, estabelecer um percurso consciente, com objetivo e propósito, autônomo, com definição de prazo, meios e formas intencionais. Como que a gente poderia impulsionar uma pessoa a adotar uma postura protagonista e autônoma em relação ao seu processo de aprendizagem? Bom, partindo do cenário de aprendizagem do Brasil, no qual o professor é o portador do conhecimento e o único responsável direto por transferir esse conhecimento para o aluno, e também partindo do pressuposto que o ambiente escolar inspira essa centralidade no professor e os alunos, de forma passiva, têm o dever de escutar, memorizar e exercitar os conteúdos ministrados, a gente chegou à conclusão de que esse é um modelo que não privilegia esse pleno exercício da atividade crítica e muito menos a autonomia dos alunos, uma vez que eles têm apenas que escutar e aprender o que está sendo dito em sala. Ou seja, é um modelo muito pouco favorável para a construção individual e coletiva do conhecimento e tampouco desperta no aluno o interesse na aprendizagem. Isso reflete diretamente no tipo de pessoa, que vai ser formada e que vai chegar no mercado de trabalho. Então, acabam sendo o que a gente descobriu, dentro da literatura como as chamadas crenças escolarizantes. A gente percebeu que existia uma oportunidade de ressignificar a relação da aprendizagem, considerando aí os desafios que a gente vive nesse mundo atual, mundo VUCA, mundo BANI, no qual o aprendizado acaba se tornando uma habilidade intrínseca para o indivíduo. A gente aprofundou em algumas teorias como andragogia, eutagogia, neuroaprendizagem, neuroplasticidade cerebral, gestão do conhecimento pessoal, correlacionou todas essas metodologias e teorias de aprendizagem para chegar num caminho que apoiasse o indivíduo na construção de uma nova relação com a aprendizagem até que ele se tornasse de fato consciente, autônomo e intencional, superando essas possíveis crenças limitantes incutidas na vivência escolar e na vivência acadêmica. A gente também se perguntou que outras questões podiam dificultar para que esse processo de aprendizagem acontecesse, Então a gente pensou, será que a gente precisa avaliar a questão demográfica, a questão social das pessoas para de fato entender quais poderiam, se essas variáveis demográficas e comportamentais, sociais, elas poderiam também influenciar nesse processo de relação com a aprendizagem? Por isso a gente fez uma pesquisa quantitativa, digamos assim, considerando alguns clusters principais. Então a gente queria entender como era a relação das pessoas com ambientes e ferramentas diversos, como que elas se relacionavam com a gestão da aprendizagem pessoal delas, como que elas se relacionavam com a gestão e a disponibilidade do tempo para a aprendizagem, quais eram as motivações que elas tinham para esse processo de aprendizado, como que elas se relacionavam com a aprendizagem quando essa aprendizagem ela é fornecida por terceiros, ou seja, instituições acadêmicas ou organizações nas quais as pessoas possam estar ligadas, e quais eram as principais preferências de aprendizagem de cada um. Isso tudo porque a gente queria entender se de fato existia alguma dificuldade das pessoas em entender quais eram os seus propósitos, os caminhos que elas poderiam definir para a aprendizagem, quais eram os melhores meios e ferramentas que propiciam a aprendizagem dependendo de cada indivíduo, enfim, se elas tinham autonomia e até autoconhecimento para saber o que era melhor aprender dependendo do momento de vida pessoal dela, enfim, tudo isso trouxe para a gente alguns insumos para nos apoiar a, de fato, criar um modelo, uma metodologia que pudesse apoiar as pessoas a criar ali uma forma de aprendizado consciente para elas, autônomo e com intenção. E para que isso depois se tornasse algo fluido,
natural e não de fato automático, ou seja, criar um novo hábito relacionado à aprendizagem para as pessoas. A nossa metodologia, ela consiste basicamente em 3 grandes momentos, né? O momento do que a gente está chamando de consciência, que é onde você precisa exercitar o que você de fato quer aprender, qual é a tua motivação para aquele aprendizado, qual é o objetivo / propósito que você quer alcançar. Depois a gente tem a fase da autonomia, onde a pessoa precisa também fazer uma análise crítica própria do qual é o ritmo que ela pode dar para aquele processo de aprendizagem dela, qual é o melhor ambiente para que ela possa aprender e como que ela pode dedicar mais atenção de fato ao momento da aprendizagem que ela está dando. E por fim, de fato, a intenção, né? A intencionalidade desse processo de aprendizado. Então, como que ela pode ser mais curiosa, como que ela pode organizar um processo de curadoria e como que ela pode aprender com base em novas experiências que ela pode vir a viver. A gente acredita que com base nessas 3 etapas a gente consiga gerar impulsos para que seja criado um novo modelo mental que leve a um processo de aprendizagem orgânico, ou seja, um processo consciente, mas ao mesmo tempo natural, que não é forçado. Para representar essa metodologia, a gente fez uma analogia com o que a gente chamou de árvore do conhecimento. Então, as raízes dessa árvore são o que a gente está chamando de consciência, a etapa de consciência da metodologia, é onde você define o que você precisa, você faz esse processo de autoconhecimento para poder entender qual é o seu propósito, o que você quer aprender, qual é o seu objetivo e qual é a sua motivação para alcançar esse objetivo. A gente tem o tronco da árvore, que representa a autonomia, ou seja, a sustentação desse processo por meio do ritmo, do qual é o melhor ambiente para você aprender e o que vai te gerar, de fato, ter atenção àquele momento de aprendizagem. E por fim, a gente tem a copa da árvore, onde a gente tem as folhas, né, e os frutos dessa árvore, que de fato estão ligados à parte da intenção, ou seja, o quanto você está dedicando a sua curiosidade, como você organiza a sua curadoria e se você se dedica também aí a novas experiências para que esse processo de aprendizagem aconteça. A parte da intenção, ele é um processo vivencial, ou seja, o quanto você coloca de energia para fazer ali o teu percurso de fato acontecer. A gente acredita que com base nesses 3 steps, é possível que um indivíduo comece a construir novos caminhos, né, neurais até, para que crie esse novo hábito e crie essa nova relação de aprendizagem, que depois de determinadas aplicações dessa metodologia, esse processo se torna um processo natural, consciente e orgânico para esse processo de aprendizagem de cada pessoa.